Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao nos reunirmos no dia do Senhor, o domingo, nesse 17º domingo do tempo comum, o Evangelho que ouvimos, segundo São Mateus, é a continuação do Evangelho do domingo passado, domingo retrasado, no qual nos recorda estas parábolas de Jesus, este modo tão especial de Jesus de explicar o que é o reino de Deus, o que é a vida eterna. Este modo de explicar de Jesus, como eu dizia ainda na semana passada, ele pode assustar, especialmente esta nossa geração que foi desensinada na fé. Hoje em dia, falar de inferno, falar de condenação eterna, falar de fogo que consome, que nos consumirá, mas não se consome. Entre muitos, até mesmo sacerdotes, falar disso é motivo para ser banido da igreja. No entanto, esta é a palavra de Deus, esta é a verdade que Jesus veio revelar. Jesus não veio nos ameaçar com o inferno, nada disso, mas veio deixar bem claro, no Evangelho do domingo passado, que no reino de Deus, aqui já na terra, no mundo em que estamos, há aqueles que são trigo e aqueles que são joio, e que não cabe a nós separar e dizer quem é o joio e o trigo. Caberá aos anjos, no dia do julgamento, separar o joio, esta praga do meio do trigo, para queimar na fornalha ardente por toda a eternidade. Mas caberá aos anjos também, no julgamento, separar o trigo limpo de Deus e conduzir este trigo aos celeiros eternos, à vida eterna. Este domingo, o Senhor nos diz que este reino dos céus é como este comprador de pérolas preciosas. Naquele tempo em que não havia pérolas cultivadas, havia apenas as pérolas naturais, haviam estes homens e este comércio de pérolas. E estes homens muitas vezes andavam de mar a mar procurando uma pérola, não qualquer pérola, a pérola mais especial entre todas. Qual é a diferença? Externamente, a pérola negra é diferente de todas as outras pérolas brancas, as outras pérolas cor de marfim, ou daquela pérola rosada tão bonita. Mas, quando se olha, a pérola que mais valia no tempo antigo era a pérola negra. Notem isso. A pérola que quem não conhecesse pérolas acharia que era uma coisa desprezível, né? A pérola branca, a pérola marfim, a pérola rosa são tão bonitas e brilham tanto. É aquela preta, opaca, para quem não conhece, não faria nada com aquilo, jogaria para ser pisado como qualquer coisa. E então diz o Senhor que o reino dos céus é como este comprador muito esperto que conhece as pérolas, ou seja, ele sabe avaliar, como ninguém, e encontra esta pérola de grande valor. Mas ele quer ter essa pérola. Ele não quer perder essa oportunidade. É o grande negócio de sua vida. O que ele faz? Ele vende todas as outras pérolas. Ele vende todos os seus bens, a sua casa, a sua cama. Ele vende tudo para comprar aquela pérola. Se nós nos recordamos bem, no domingo passado e retrasado, os discípulos não entenderam as parábolas de Jesus e Jesus teve que explicar. Neste domingo ele não teve que explicar, ele explicou, ele disse, perguntou, vocês entenderam? Eles disseram, sim, entendemos. Para eles era claro, como para nós hoje não é, que o reino dos céus, na nossa vida, deve ser preferível a qualquer coisa. Para nós hoje não é. Olhemos o estado do mundo, olhemos o estado da igreja, olhemos o estado do mundo. Até para aqueles que se dizem cristãos, o reino dos céus não é preferível.
Ainda sábado passado, quando tivemos a notícia que poderíamos reabrir a igreja, né? Depois de tanto tempo fechado, nessa loucura de abre e fecha. Eu ainda escrevi nas redes sociais, eu digo, a igreja está aberta. Onde estão aqueles que pediam missa? Onde estão aqueles que procuram a Deus? Onde estão aqueles que amam a Deus? Por que fiz essa pergunta? Isso na retórica se chama pergunta retórica. A gente faz a pergunta, mas já sabe a resposta. A gente pergunta por perguntar, para ver se chacoalha as pessoas. Porque as pessoas dizem que anseiam por Deus. E garanto, queridos irmãos e irmãs, que até muitos que se dizem ateus nesta época de pandemia estão rezando. Escondidos, mas estão rezando. Por quê? Mas preferem todas as coisas do mundo ao reino de Deus. É aquela velha atitude nossa, muitas vezes dizer, amanhã eu faço, amanhã eu amarei a Deus, amanhã eu buscarei o reino de Deus. Quando o reino dos céus é esta pérola preciosíssima, pela qual nós devíamos vender tudo para adquiri-la. O reino dos céus é este tesouro escondido, que nós fazemos de tudo, quando descobrimos que é um tesouro escondido, que vai nos enriquecer, mais do que qualquer tesouro, nós fazemos tudo, vendemos tudo o que temos para adquiri-lo. O grande Santo Agostinho dizia assim, como é que a gente compra este reino dos céus? Jesus não está mandando nós vendermos nossas coisas para comprar uma pérola ou comprar um tesouro escondido. Mas Jesus está falando num comércio. Como é que nós fazemos para comprar este reino dos céus? O reino dos céus, diz nosso Senhor, é comprado e é arrebatado, ou seja, a pessoa entra dando chute na porta. O reino dos céus entram aqueles que fazem violência contra si mesmos. Não é violência com os outros, é violência contra si mesmos. Ou seja, nós sabemos que o reino de Deus é o tesouro maior, sabemos, Jesus já nos disse. Nós sabemos que o reino dos céus deve ser preferido a tudo, a vida eterna deve ser preferida a tudo, sabemos. Saber não basta. Podem ter certeza, queridos irmãos e irmãs, que no inferno há muitos teólogos muito famosos, que como eu, que não sou teólogo famoso, sabia de tudo isso, e sabia como fazer. Há muitos padres e bispos que sabiam também, muitos religiosos e religiosas, sabiam muito bem, mas não buscaram o reino de Deus e a sua justiça, deixando todas as coisas pelo reino de Deus. Os santos e santas, nossos irmãos e irmãs, entenderam isso. Nada colocar, nada antepor ao amor de Deus. Nós vivemos como homens, como mulheres, carnais, quando ainda nós só nos preocupamos de nos refocilar, de nos encher de coisas do mundo. E muitas vezes nós queremos fazer como aqueles que cuidavam dos campos e dizem, Senhor, o joio está crescendo junto com o trigo, vamos arrancar. Não, nós que somos religiosos, muitas vezes queremos fazer isso. Aquela gente não presta, não devia nem estar na igreja. Aquela gente diz que ama a Deus, mas não ama, vamos nos afastar deles. E no entanto o Senhor não nos pede isso. O Senhor nos pede a cada um de nós que nós vendamos tudo, deixemos tudo para arrebatar, para conquistar o reino dos céus. Volto àquele chamado que fazia semana passada. Onde estão estes que buscam a Deus? Muitos dizem assim, eu sei que a igreja está aberta, mas eu tenho medo de ir. Ora, que conversa fiada, que desculpa esfarrapada. Eu posso garantir, queridos irmãos e irmãs, não só aqui em Bagé, mas em todo o Brasil, no lugar onde as igrejas estão abertas, nós estamos vivendo uma obediência obtusa de andar de máscaras, de nos separarmos 2 metros uns dos outros,
de fazer toda a profilaxia, de ter álcool gel e 500 outras tantas coisas que não se sabe nem se funciona. Enquanto que nos supermercados essas pessoas apalpam todos os produtos, agarram todas as coisas, lambem isso, comem aquilo, serpenteiam pelos corredores, um encostando no outro. E é de perguntar, tu está buscando o reino de Deus ou tu está buscando apenas as satisfações desta vida? A mesma pessoa que me dizia, não vou à igreja porque tenho medo da contaminação, não para de bater perna na rua, não para de ir aos mercados, e se tiver um baile aí que avisarem, ela vai também. Que busca é esta do reino de Deus? Que busca é esta da vida eterna? Na nossa vida, nós temos que fazer esta escolha. Nós sabemos que a vida eterna é este tesouro escondido. Nós somos capazes de vender tudo, nós somos capazes de deixar tudo por este tesouro e esta pérola? Ou nós ainda não queremos deixar tudo, porque achamos que a pérola está lá nos esperando, o tesouro está nos esperando. Olha, o céu não tem lugares marcados, nem a vida eterna no céu tem lugar restrito. Mas quando os discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, são poucos os que vão para o céu? O que foi que nosso Senhor respondeu? São aqueles que fazem violência contra si próprio, contra a sua vontade, contra o seu querer, contra os apetites da carne, contra o desejo de glória, contra o desejo de ter a nossa opinião imperando sobre todos. E então o Senhor não disse se são poucos ou são muitos, mas Ele disse que a porta do reino dos céus é apertada, e passam por ela aqueles que fazem esforços. Alguém muito sabiamente fez uma imagem, como dizemos, um meme de internet que diz assim: a porta do céu não passou por reformas. Nós vivemos nesta época que nós queremos reformar o céu, fazer o céu segundo a nossa vontade, fazer o céu um lugar ecumênico, fazer o céu um lugar onde entra todo mundo, crente e não crente, que buscou a Deus ou não buscou a Deus. Dizia alguém: eu tenho certeza que vou ao céu porque Deus é bom e Deus é justo e Deus é santo e Deus me ama, mas eu acho que eu não preciso fazer coisa nenhuma que diz a Sagrada Escritura, nem seguir os mandamentos, nem ir à Santa Missa. Para que eu vou ir na Santa Missa? Eu posso assistir de casa. As pessoas têm essa desculpa de dizer nos dias de hoje: eu rezo lá e Deus me atende, como se Deus estivesse aí para nos atender, Deus fosse nosso empregadinho. Assim nós vivemos os nossos tempos no dia de hoje, e que a pandemia fez crescer. O importante é ser feliz, o importante é dormir com a consciência tranquila, as pessoas dizem. Mas o que é uma consciência de alguém que não busca Deus e não ama Deus? Ou como nós dizemos muitas vezes, o fulano não vai à igreja, o fulano não reza, o fulano nem crê em Deus, mas ele é uma boa pessoa. Boa pessoa? O que é uma boa pessoa? Uma pessoa boa, uma boa pessoa, é aquele que faz a vontade de Deus. E então ele está desenvolvido como verdadeiramente uma pessoa, um humano de verdade. Porque ele não busca fazer a sua vontade, ele busca fazer a vontade de Deus. Ele se reconhece que ele é um nada. Nós somos o famoso zero à esquerda. Para que nós não fiquemos sozinhos como zero à esquerda, nós temos que colocar o Senhor, único Deus, na nossa frente. Então nós já valemos alguma coisa, um 10 pelo menos. Aqui nos recordemos deste Senhor, que nós dizemos quantas vezes, como repetimos hoje no Salmo 118, Senhor, como eu amo a vossa lei, como eu amo a vossa palavra. Nós dizemos isso.
Senhor, como eu te amo, Senhor, me cuida, Senhor, me guarda, Senhor, protege aqueles que são meus. E o Senhor lá de cima, na sua paciência infinita, deve dizer, sim, 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 isso tudo eu já sei. Mas quando é que tu vai mudar de vida? Quando é que tu vai tomar vergonha na cara? Quando é que tu vai deixar todas as coisas em segundo lugar, em terceiro lugar, para buscar-me e buscar a vida eterna que eu quero te dar? O Senhor realmente é maravilhoso na sua infinita bondade e na sua infinita paciência. Na primeira leitura do livro dos Reis, nós ouvimos este trecho tão belo. Deus deu todas as coisas a Salomão. Primeiro de tudo, deu o reino de Israel para ser governado por ele, depois de seu pai Davi. E Salomão poderia ter ficado contente com isto, mas o Senhor Deus resolveu aparecer a seu servo Salomão. Notem, seu servo Salomão, não apareceu a Salomão, apareceu ao servo de Deus, ou seja, Deus o reconhecia que ele era um servidor de Deus, e disse, pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão já agradece, Senhor, tu me fizestes reinar em lugar de Davi meu pai. E aí vem Salomão, com o pouco conhecimento de jovem que tinha, e disse, eu não passo de um adolescente, eu não sei nem ainda como governar. Eu estou aqui, Senhor, para governar esse teu povo eleito. Notem que Salomão não disse, esse meu povo que eu mando. Ele disse, esse teu povo eleito. E eu não sei como guiá-los. Então, Senhor, dá-me um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo, para discernir o que é o bem e o que é o mal, para levar este povo a ti, para encaminhar este povo a ti, Senhor. Dá-me um coração compreensivo. E o que diz o livro dos Reis? O Senhor deu aquilo que Salomão pediu. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria, discernimento, compreensão. Foi isso que Salomão pediu, e que nós nos esquecemos de pedir no dia a dia. Nós temos um problema, ou um pseudo problema, e a gente diz, Senhor, dá um jeito nisso, ao invés de dizermos, Senhor, dá-me sabedoria para entender, compreender e resolver. Senhor, manda a cura da doença, quando nós devíamos dizer, Senhor, dá-me sabedoria para viver esta doença, para aceitar esta doença, para transformar esta dor e este sofrimento em santidade e santificação. Senhor, dá-me sabedoria para suportar aqueles que me são insuportáveis. Senhor, dá-me sabedoria para me governar. Dá-me sabedoria, Senhor, para abandonar todas as coisas e vender todas as coisas para buscar-te. Dá-me sabedoria, Senhor, para não colocar nem nada nem ninguém no teu lugar. E então o Senhor diz a Salomão, já que tu não pedistes riqueza, poder, fama, triunfo sobre teus inimigos, nem a morte dos teus inimigos, nem que eu resolva as coisas por ti, é isso que Deus está dizendo, já que tu não pediu nada disso, pois eu vou te dar mais do que tu me pediu. Eu vou te dar a sabedoria, vou te dar longos anos de vida, vou te fazer sábio e inteligente, como nunca houve outro homem igual a ti, nem haverá depois. Notem, a gente pode pedir toda a sabedoria do mundo a Deus, ninguém de nós vai ser tão sábio quanto Salomão. Mas Deus não esgotou o dom da sabedoria em Salomão. Ele quer nos dar. E então, nas nossas necessidades, eu lembro e recordo nesse tempo que estamos passando, quantas pessoas diariamente mandam consultas e perguntas. Hoje, com as redes sociais, nós padres somos bombardeados por todo lado.
e perguntam: padre, eu não sei o que fazer durante essa pandemia, e ninguém mais tem fé, e ninguém faz nada, e a gente não sabe para onde ir, para onde se dirigir, está todo mundo perdido. Eu disse: e daí? E daí? Tu estás buscando o reino de Deus? Tu estás buscando viver a justiça do reino de Deus? Tu tens pedido a Deus sabedoria para entender este tempo tenebroso em que passamos? Ou tu já afrouxou as pernas neste ensaio que nós vivemos? Porque, queridos irmãos e irmãs, esse tempo que nós estamos passando é um ensaio, ainda não é a obra completa. O Senhor nos avisou que nos últimos tempos aconteceria tudo isto: cataclismas, guerras, revoluções, destruição, doença, fome, pestes, animais que viriam para destruir tudo. E quando o Senhor começa a falar tudo isso, os apóstolos começam a arregalar os olhos e ficar com medo, como muita gente ainda hoje. E o Senhor diz assim: e isto será só o início, o pior virá depois. Por quê? Para nos preparar. Então, quem vive nesse tempo de pandemia, amedrontado, quem vive aí perdido, como nós dizemos popularmente, perdido como o cachorro que caiu do caminhão de mudança. Coitado, não sabe voltar ao caminho antigo, não sabe ir para a casa nova. Tem muita gente assim, inclusive sacerdotes e bispos, que não conseguem guiar o povo porque estão perdidos, estão com medo. Onde se radica este medo? Onde se radica este tempo de gente tão perdida? Na falta de fé, na falta de conhecer quem é Deus, na falta de viver do amor de Deus, e na falta, como nos diz hoje o Senhor, de buscar o reino dos céus. Passaram a vida inteira buscando a riqueza, o poder, a fama, o dinheiro, o prazer. E quando nossas pernas são quebradas com essas coisas e nós não temos jeito de resolver, então a gente fica perdido. A gente acha que pode muito e que sabe fazer muito e que é muito inteligente. Mas quando nos quebram as pernas, a gente não sabe para onde voltar quando a gente confiou no poder das próprias pernas. Quando a gente confiou no seu próprio poder. Por isso, peço a todos, que todos nós nos unamos neste tempo, esse tempo em que as trevas começam a mostrar o seu negrume, o seu pretor, que está no começo, que peçamos a sabedoria a Deus, sabedoria que só vem de Deus, não vem dos biólogos, não vem dos infectologistas, não vem dos médicos, não vem da Organização Mundial da Saúde, não vem da televisão. Estes todos só têm pânico para semear. Só tem recomendações que agora recomendam isso e depois aquilo. A sabedoria verdadeira para entendermos tudo só vem de Deus. Senhor, qual é o teu plano? Como eu devo passar este tempo? Senhor, dá-me um coração sábio e inteligente para te buscar. Assim nós devemos pedir ao Senhor. É isso que devemos pedir, porque assim nós estaremos buscando a sabedoria para entender e conhecer a Deus. Notemos que ao final deste Santo Evangelho, o Senhor fala do mestre da lei, daquele homem no tempo de Jesus que conhecia toda a Sagrada Escritura. E ele diz: quando esse tipo de homem busca o reino de Deus, porque uma coisa é conhecer teologia, uma coisa é conhecer Bíblia, outra coisa é entender. E então quando ele busca a Deus, ele começa a entender o que a palavra de Deus está falando com ele. Aí ele vê o texto bíblico ali, letra colocada no papel, e percebe que ela é palavra viva, porque ela está falando da nossa vida. São Paulo,
neste pequeno trecho da carta aos Romanos, que nós ouvimos hoje, diz: aqueles que Deus chamou desde antes da criação do mundo, para fazer parte da sua igreja, para fazer parte do projeto de Deus, para um dia estar com eles na vida eterna, desde sempre, ou seja, desde antes de existir o mundo, Deus nos escolheu e chamou. Ele nos chamou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para nos justificar, para nos tornar justos e a partir disso nós sermos motivo de glória para Deus no mundo, para vivermos a justiça de Deus e assim glorificar a Deus com a nossa vida. E então Deus partilha a sua glória. Deus não diminui quando partilha a sua glória. E então Ele glorifica a estes. Que belo ouvir isso. Que belo ter consciência de que antes que o mundo fosse criado, Deus já nos conhecia e já nos escolheu. E já nos escolheu. E escolheu para quê? Para vivermos eternamente com Ele. Deus não nos colocou no mundo para preparar fornalha ardente para nós, não. Nos escolheu para nos dar a vida eterna, a vida com Ele no céu. Mas, irmãos e irmãs, recordemos a nossa bendita liberdade. Deus nos escolheu, Deus nos dá todas as graças, bênçãos, dons, para chegarmos ao céu. Mas Deus não leva ninguém de arrasto, nem no cabresto, nem a pauladas. Somos nós que, deixando todas as coisas, preferindo o reino de Deus sobre todas as coisas, buscando a Deus sobre todas as coisas, somos nós que iremos ao céu. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, é o que diz o Senhor. Buscai as coisas do alto. Não vos preocupeis com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. Não tenhais medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma. Quantas vezes nós ouvimos isso? Não só na palavra de Deus, mas Deus nos fala isso todo dia. E nós fazemos como o hipopótamo que entra na água e tapa as orelhinhas para baixo. Não sejamos surdos a um coração tão amoroso como o de Deus, que nos chama a viver com Ele. Tenhamos esta gratidão, encha-se o nosso coração desta gratidão. Senhor, Tu me escolheste sabendo que eu não valho nada, sabendo que eu sou uma porcaria, Senhor, Tu me escolheste entre tantos no mundo. É sinal que Ele nos ama, é sinal que Ele nos perdoa, é sinal deste amor entranhado e misericordioso, que nenhum pai e uma mãe nem conseguem ter por um filho isso. O amor de Deus por nós é maior. Tenhamos isso, irmãos e irmãs, porque o desespero toma conta daqueles corações que não amam a Deus, que ainda não conhecem a Deus. Deixemos Deus entrar na nossa vida, não como uma visita, mas como dono de nossa vida. E então nós estaremos fazendo isso que São Paulo disse, fomos chamados para nos tornarmos imagem de seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Não esqueçamos de ter um coração agradecido ao Senhor. Não esqueçamos. A ingratidão é a pior atitude humana. Não esqueçamos. Nós sofremos muito quando alguém é ingrato conosco. Como deve sofrer o Senhor com a nossa ingratidão, com a nossa falta de amor? Não nos esqueçamos. A gratidão já nos abre parte da porta do céu. Aquela porta estreita, bem estreita e apertada. A gratidão já abre parte da porta. Depois nós vamos, além da gratidão, pedir a Deus este dom da sabedoria,
para compreender o tempo em que vivemos, aquilo que estamos passando, para viver calmo, sereno e seguro. E por quê? Porque o homem e a mulher que ama a Deus e conhece a Deus, e que se entrega a Deus, ele não tem medo, nem de perseguição religiosa que vai começar, nem de peste, nem de doença, nem de morte. Por que ele não tem medo? Porque, ora, ele está nas mãos de Deus. Nós não estamos na mão de ninguém mais, nós estamos nas mãos de Deus. E quem está nas mãos de Deus sabe do que essas mãos são capazes. As mãos do Todo-Poderoso. As mãos que foram crucificadas na cruz, que derramou a última gota de sangue por nós, é nestas mãos que nós estamos. Nós não estamos nas mãos de nenhuma organização de saúde, nem de prefeito, nem de governador, nem de ninguém. Nem nas nossas mãos nós estamos. Nós estamos nas mãos de Deus. E então, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que tem consciência de que está nas mãos de Deus, aquele que tem consciência de que Deus é o seu protetor, a palavra de Deus usa tão bonita essa expressão: dorme calmo, tranquilo e seguro, como um bebê ao colo de sua mãe. Que coisa mais terna e mais amorosa, assim poder ser embalado nas mãos de Deus. É isso que Deus faz conosco. Então tenhamos este sentimento de gratidão. Digamos muitas vezes durante o nosso dia: Senhor, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Senhor, faça com que eu te ame mais. É isso, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos diz. É isso que faz com que a palavra de Deus se torne viva, que nós nos coloquemos nas mãos de Deus. E uma vez colocados na mão de Deus, nós esqueçamos de tudo mais, porque Deus nos ama e nos quer salvar. Peçamos ao Senhor o dom da sabedoria, todos os dias, em todos os instantes e em todos os momentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.